Olá, sejam todos bem-vindos à videoconferência Diálogos entre Vincent Colapietro e Cecília Almeida Salles. Esta videoconferência aconteceu no dia 13 de setembro, pelo 13º Simpósio de Arte da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Paraná, Brasil. Gostaria de agradecer imensamente a participação dos nossos convidados, dizer que é uma alegria tê-los aqui conosco. Meu nome é Desirê, eu fui a mediadora desta mesa. Nossos agradecimentos pela participação e sejam todos bem-vindos à videoconferência. Dicotomias intelectuais e perspectivas, como interno e externo, autoria e não autoria, acabado e inacabado, objetivo e subjetivo, prospectivo e retrospectivo. Assim que concebemos ou debatemos sobre a arte em termos dessas dicotomias ou dualismos, nós não nos livramos da influência embrutecedora dos enquadramentos tradicionais. Parte do valor da abordagem do Peirce, a semiose, ele oferece uma teoria sobre a semiose como processo, não como teoria da ciência. Parte do valor dessa abordagem é libertar no povo dessas dicotomias. E ninguém fez mais para mostrar com detalhes como levar adiante o trabalho dessa libertação do que Cecília Salles. Como deixa claro o título de uma de suas monografias, o conceito de rede está no centro de seus esforços. Ela está pensando criativamente a criação. Depois eu volto nesse ponto, mas isso é muito importante. Ela não está pensando sobre a criação, que dá assim, uma certa distância do processo. Ela está pensando a criação, o que implica que ela mesma cria teoria e interpreta emaranhada no próprio processo de criação. Ela pensa criativamente a criação como uma rede de conexões, como ela diz no próprio texto, cuja densidade está intimamente relacionada à multiplicidade de relações que a constituem. Conexão, densidade, multiplicidade, mantenham essas palavras em mente. Ela faz isso a partir de várias histórias sobrepostas. E por isso eu botei historicidade no meu título. Ela faz isso por dentro. E são incontáveis essas histórias. E ela está implicada, enredada, enleada nessas histórias. Ou seja, é a partir da perspectiva não de uma espectadora distante, mas sim da perspectiva de uma participante engajada e enredada que ela parte para pensar na criação. Ele vai pular um parágrafo do texto sobre a ontologia desse texto. Vamos pensar em termos de processos, vamos pensar em termos relacionais. Estudantes de arte, para vocês é muito importante, é o ponto mais importante. Primeiro, teve um cientista tentando conjurar uma teoria de processo, especialmente dentro das ciências naturais. Mas a teoria da semiose oferecida, ela se centra na criatividade. E o Peirce reconhece isso. Há casos de semiose em que os signos criam seus próprios objetos. Para usar o próprio exemplo do Peirce, ele fala do Hamlet, que é a peça do Shakespeare. Os signos trazem à existência o que nunca existiu antes, por mais que tenham existido antecedentes fortes para que esses objetos sejam criados. Pode ter havido uma figura chamada Hamlet em registros históricos, mas
essa figura histórica não é a figura que o Shakespeare criou na peça. Os signos criam um objeto completamente novo. E é isso que a arte faz. Mesmo que exista a sugestão para o signo ser criado na vida real. O paradoxo aqui é que o Shakespeare não criou a sua peça do nada. A relação entre o mundo ficcional criado pelo dramaturgo e o mundo histórico na sua secundidade não é relevante. Para os nossos propósitos, estamos interessados nos casos em que os signos criam seus próprios objetos. O caso da formação de um fóssil é um exemplo. É um caso bem central para a ciência natural. O peixe cria uma imagem de si mesmo durante o processo de fossilização, certo? Mas existem casos de signos que dão origem aos seus próprios objetos, sendo algo completamente diferente. O Peirce tinha mais foco na primeira versão do que na segunda, mas ainda assim ele forneceu alguns dos recursos necessários, e é aqui que eu quero criar a ligação da performatividade com a criatividade. O que eu queria fazer não vai dar tempo, mas tem esse livro ótimo aqui que chama Art Beyond Representation, escrito pela Barbara Bolt. Ela é uma pintora e teórica da arte, e o subtítulo desse livro é O Poder Performativo da Imagem. Ela se apoia bastante no Peirce, mas também no Deleuze, falando de performatividade. Talvez a gente consiga falar um pouco sobre o livro. Mas nós vamos falar do exemplo do Hamlet, que é mais emblemático. A criação desse objeto dinâmico do Hamlet é a performance de fato, mesmo que ela seja só realizada dentro da imaginação do público leitor. Por mais importante que seja, e especialmente a imaginação privada de Shakespeare, são as ideias que fazem as palavras, não a peça. São só fases críticas dentro dessa história performativa. O signo tem como objeto, por mais que não seja bem conhecido, o signo tem como objeto necessariamente algum fragmento de sua história. Peirce está definindo o objeto de um signo a partir da história desse signo. Isso sugere uma ligação tripla, uma ligação entre criatividade e performatividade, mas também uma ligação de performatividade e historicidade, por isso meu título. Voltando a um ponto que eu expliquei um pouco antes, eu quero uma frase da Hannah Arendt sobre o Heidegger. Vem de um trabalho que a Hannah Arendt escreveu sobre seu mentor, o Heidegger. O que a Arendt escreveu sobre o Heidegger também pode ser afirmado sobre o Peirce. Heidegger nunca pensa sobre alguma coisa, ele pensa algo. Dentro dessa atividade totalmente casual, ele penetra nas profundezas não para descobrir, e não para trazer algo à luz, algum fundamento absoluto e seguro, que não tenha sido descoberto anteriormente. O que acontece é que ele fica lá, nas profundezas, estabelecendo caminhos e fixando sinais de trilha. De forma análoga, Peirce pensa principalmente a semiose ao invés de pensar sobre os signos. E ele faz isso no meio do seu emaranhado de processos entrelaçados.
como a metáfora que ele faz do cabo. Sem dúvida, ele se esforça para obter uma distância crítica do seu Sash, mas os esforços são bem mais vistos como esse esforço para criar sinais de trilha, marcando os caminhos por onde os estudantes podem seguir depois dele. Fios que compõem os cabos do nosso processo emaranhado, práticas de significação que podem ser identificadas em cada um desses fios. Ele pede e ele nos guia por um terreno vasto e variado, e nos convida a usar os nossos próprios olhos a cada passo para que vê o que nos envolve. Isso para corroborar o que ele percebe por si mesmo. A capacidade de perceber o que nos encara requer a disciplina da fenomenologia. Por sua vez, essa disciplina é adquirida melhor sob a tutela de alguém que já tenha dedicado muito tempo e esforço a essa tarefa lenta, invisível e ingrata da observação. Como diz Ralph Waldo Emerson. Um dos aspectos em que os esforços de Peirce para pensar os signos são específicos e distintivos singulares diz respeito a como ele atribui um peso igual às condições antecedentes e à emergência histórica. Algumas abordagens atenuam ou até mesmo negam condições antecedentes, a tal ponto que os signos são, outras abordagens dão tanto peso ao antecedente que, na verdade, criam uma tirania do que é de fato real. Outro exemplo que o Peirce usa sobre Hamlet, de um signo criando o próprio objeto, é baseado em um comando. Antes do comando, o objeto não existe, e ele passa a existir após o comando ser gritado em cena. O envolvimento do Peirce com a semiose a partir da posição inescapável desse emaranhado é semelhante ao dos artistas. Na verdade, a dimensão estética das suas atividades heurísticas, incluindo a semiótica, vai ser parte integrante dos seus esforços para pensar os signos. A teoria dos signos deve assumir cada vez mais a forma de uma obra de arte, na qual o dinamismo da semiose se revela cada vez mais. A fim de ampliar mais completamente a abordagem de Peirce, é necessário desenvolver uma série de conceitos já desenvolvidos, vários deles desenvolvidos após a morte dele. Como eu já sugeri, eu também gostaria de pedir que nós consideremos a performatividade com toda a seriedade. No texto Art Beyond Representation, ela não fala muito da representação, na verdade devia ser Art Beyond Representationalism, sabe? Mas além da interpretação do título, a Barbara Bolt pensa a arte do mesmo jeito que o Peirce pensa a semiose, ou Heidegger pensa o ser, ou como a Cecília pensa a criação, considerando talvez eu tenha perdido uma página, um segundo. Perdão. Considerando o caráter performativo do fazer artístico. Ao fazer isso, a Bolt recorre ao Peirce em seus esforços. Não há melhor guia para os membros desse processo do que Cecília Salles. Ao longo do
Networks of Creation, que é o ponto que eu vou me concentrar mais, Cecília se baseia em Ítalo Calvino, Six Memos for the Next Millennium, traduzido para o inglês por Patrick Craig. Uma razão pela qual ela faz isso é para destacar a multiplicidade irredutível. Parte do valor do trabalho da Cecília é esse lembrete constante de que o trabalho criativo e a obra de arte tem uma multiplicidade irredutível. E aqui é a frase do Calvino. Eu faço citação do Calvino porque a Cecília também faz. Ela faz citações de mim e todo mundo fica feliz. Quem somos nós? Quem seria cada um de nós, senão uma combinatória um local onde as coisas são combinadas de experiências, informações, livros que lemos, coisas que imaginamos e também coisas que vivemos. Quem somos nós, se não essa combinação? Como Cecília observa, essa ênfase na multiplicidade não implica a erradicação absoluta do sujeito. Descentralizar o sujeito não aniquila o sujeito. O próprio Calvino observa: quanto mais a obra tende à multiplicação de possibilidades, mais a obra se afasta da união que é o eu, a indivisibilidade, a suposta indivisibilidade, entre o seu e o escritor. Esse afastamento parece impossibilitar, isso é uma preocupação, porque a criatividade e a responsabilidade parece que desmoronam nesse ponto. Você tem que ser um ser responsável para ser resoluto e concentrado no seu esforço criativo. E esse esforço é responsável e único, mas ele parece desmoronar quando a gente fala desse jeito. Mais uma frase do Calvino, como citado pela Cecília. Esse afastamento parece impossibilitar a sinceridade interior e a descoberta da própria verdade do escritor. A ênfase de Calvino e de Cecília na multiplicidade, contudo, não exclui um mundo em que eus reconhecíveis possam agir com sinceridade e possam se dedicar à descoberta de algum fragmento da verdade. Mas mesmo nossa sinceridade mais íntima não é imune à possibilidade de auto-engano. Até mesmo as nossas conquistas mais únicas nunca são inteiramente solitárias. Como Peirce diz, nenhuma mente pode dar um passo sem auxílio de outras mentes. Ao aprender os usos da palavra eu não aprendi nada além do que o significado prático da responsabilidade pessoal. Qualquer que seja esse eu, o ser que não pode dizer eu, mas compreende as implicações dessa palavra, é um ser que se constitui performativamente. Eu me constituo performativamente como locus de responsabilidade. Ao mesmo tempo, ele é fragmentado em loci de responsabilidade, vários deles. É paradóxico isso. É um locus de responsabilidade, mas tem uma singularidade onde vários locus gravitam em torno. É uma demanda da criatividade. Acontece, porém, que um locus de responsabilidade também é um locus de criatividade. Num mundo em que esses loci de criatividade são irredutivelmente plurais.
Em alguns contextos, o locus de responsabilidade é radicalmente singular. Eu tenho que dizer que eu faço, eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu digo. E até mesmo, até certo ponto, pelo que eu sinto. Só que acontece que eu não sou o único agente responsável por transformar redes herdadas de processos criativos em espaços ou ocasiões transformativas. Seja o que for, o objeto de um signo é sempre o fragmento de uma história. A magia da arte é a da performatividade. Uma performance em si não é um ato isolado, é uma história cumulativa na qual inúmeras reiterações de declarações, gestos e ações relevantes podem gerar um objeto continuamente dinâmico. Nunca determinado completamente, mas cada vez mais determinado. A realidade dos nossos eus ilusórios deve ser encontrada, acima de tudo, nas performances prolongadas, nas quais um objeto dinâmico é, na melhor das hipóteses, trazido à existência com responsabilidade e com criatividade. Isso pode ser realizado nos contextos dos nossos emaranhados, contextos que sempre carregam as redes de criação. Não devemos nos surpreender quando as palavras de um poeta capturam o coração da poiesis, como um processo no qual essas redes são criadas, sustentadas e transformadas. Inclusive, com essas palavras, trago as palavras de um poeta americano. Peço desculpas por isso. O nome dele é A.R. Emmons. O nome desse poema é Poética. Eu acho que ele é importante para entender o processo criativo. Porque nós somos artistas, mas não somos deuses controlando o processo. Estamos implicados, enroscados nessas redes. O poema diz: eu busco as formas, como as coisas querem vir a ser. De quais poços negros da possibilidade, como uma coisa vai se desdobrar. Não a forma no papel, ainda que isso também, mas os meios ininterferentes no papel. Não tanto buscando a forma, mas estando disponível a qualquer forma que possa estar invocando a si mesma, através de mim, do eu que não é meu, mas sim nosso. Eu quero ler de novo. O que o criador, o que o poeta está fazendo, não é procurar por uma forma. É com humildade, com coragem, por sofrimento, se tornar disponível às formas que emergem, qualquer forma que pode estar se invocando através dele, do eu que não é dele, mas sim o pessoal e o comunal têm uma ligação importantíssima. Agradeço pelo tempo de vocês. Thank you so much, Vincent. Thank you. Posso começar? Sim, por favor, professora. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de começar agradecendo muito o convite da Desirê e do Departamento de Arte da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro, para participar desse 13º Simpósio de Arte. É um prazer imenso que divido essa mesa com Vincent, meu grande amigo, irmão. Eu considero o Vincent o grande interlocutor no desenvolvimento da minha pesquisa. Em cada encontro,
quando eu ia contar para ele o caminho em direção ao que venho chamando da crítica de processo, eu estava ansiosamente esperando pelos comentários dele, especialmente pela aprovação dele. Como sei que o nosso público hoje é de alunos de artes, acho importante contextualizar a minha pesquisa nesse campo. Trata-se de uma abordagem para os objetos artísticos na perspectiva de seus processos de criação, a partir dos arquivos, ou seja, registros analógicos e ou digitais feitos por necessidade desses agentes criativos. Percebam aqui já o termo agentes criativos. Atores, diretores, designers, fotógrafos, escritores, etc., durante seus percursos. Sabemos que a produção contemporânea, mas não só, nos impõe muitos desafios, entre eles as diferentes relações entre obra e processo e a experimentação com arquivos. Daí a busca por uma teoria crítica que dê conta dessas questões, sem classificações ou modelos, mas sim essa, né, teoria que ative a complexidade de tais processos. Ao mesmo tempo, sabemos que as reflexões sobre os processos de artistas específicos adensam e ressignificam a leitura de suas obras. Depois que temos acesso ao processo, a gente está, né, a gente ressignifica essa obra. Então, trata-se de uma abordagem não em detrimento das críticas de arte, mas outro modo de se aproximar dos objetos artísticos. A crítica de processos trata-se de uma sistematização sempre em estado de expansão de aspectos gerais da criação. Tal teorização surgiu na observação que o Vincent acabou de falar, né, da abordagem fenomenológica, né, de recorrências de algumas características de diferentes agentes criativos e ou manifestações artísticas, uma grande diversidade de processos estudados. A leitura de tais recorrências se deu em diálogo com Charles Sanders Peirce, Pierre Mousseau, Edgar Morin, entre outros, e alimentada de modo bastante significativo pelos arquivos dos artistas, gerando o conceito de criação como rede que o Vincent falou, acabou de trazer à tona. E mais recentemente, a partir de novas interações teóricas, venho discutindo o processo de criação como práticas geradas por complexas redes em construção. Aqui não é o espaço para me aprofundar nessa conceituação. Entanto, eu acredito ser importante essa referência nessa contextualização inicial. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que essas pesquisas, como são desenvolvidas no grupo de pesquisa de processo de criação da PUC de São Paulo, junto aos programas de comunicação e semiótica, e recentemente também na literatura e crítica literária, tem gerado resultados bastante numerosos e significativos de estudos sobre tais processos, em uma grande diversidade de materialidades e abordagens, como o nosso site, se vocês tiverem interesse de ver, processosdecriação.com.br, que vocês podem acessar essas pesquisas. Desirê, a partir do dia que você me fez o convite, comecei a pensar nesse texto e cheguei à conclusão que seria uma oportunidade única para apresentar como o pensamento de Vincent vem moldando essa teorização da criação. Começo por uma citação muito antiga do Vincent, nem sei se ele se lembra, de uma palestra em 2014 na PUC, em São Paulo, que foi estruturante para mim. Ele diz: pensar é generalizar para lançar luzes sobre o específico. Passei naquele momento, depois de muito anotar essa citação, a entender o que eu estava fazendo e sustentar esse caminho. Há questões gerais nos processos,
Mas o que faz, por exemplo, cinema ser cinema, ou o que caracteriza o processo de criação de um ator ou de um diretor específico, que seria lançar luzes sobre o específico, a partir do geral, que o Vincent me deu ali, né, a sustentação teórica para ver o que eu estava fazendo. O desenvolvimento ao longo do tempo dessa teorização sobre criação gerou a proposta de uma abordagem de processo de criação nessa transversalidade, que, por sua vez, acarreta a busca por conceitos que possam refletir sobre a criação em diferentes práticas, como as práticas artísticas, curatoriais, mediação dos educativos nos espaços expositivos, educação, etc. Só um parênteses, isso não está no texto, tudo isso já faz parte de pesquisas do nosso grupo de pesquisa, tudo esses exemplos que eu estou trazendo à tona. Voltarei a esse conceito mais adiante, então estou trazendo aqui o que? Diferentes práticas artísticas, e é nesse contexto que eu trago esse outro conceito importante que o Vincent me ofereceu, de agentes criativos, que eu usei agora há pouco para falar, né, para localizar a pesquisa que tratava de diferentes agentes criativos. Eu vou voltar mais adiante para destacar aqui, mas aqui é importante falar desses diferentes agentes criativos. Por que é importante? Sem passar pelo termo artista, sempre. Porque daí eu posso pensar a diversidade dos objetos de pesquisa do grupo, por exemplo, e claro que o artista é um agente criativo, mas também o educador, mas também, né, o mediador de um espaço positivo, o curador também, né, é um agente criativo, e a gente pode falar dessa criação sem passar pelo termo artista. E o termo que o Vincent ofereceu abre essa possibilidade de falar nessa diversidade de espaços, obviamente, sendo o artista também um agente criativo. No relato sobre, né, a relação da crítica de processo e as reflexões teóricas de Vincent, destaco primeiro, quer dizer, já falei agora do agente criativo, agora passo para o sujeito semiótico, que está sujeito semiótico, agente comunicativo e agente criativo, que aparecem de modo organicamente articulados nas discussões do Vincent. Essa conceituação gerou, no âmbito da minha pesquisa, a discussão de autoria em rede, que eu vou apresentar daqui a pouco. Aliás, conversando também com Calvino, como Vincent trouxe. Começo Peirce's Approach to the Self, publicado em 1989, que foi lido e relido milhares de vezes. E eu acho que a minha grande leitora em conjunto talvez esteja aqui ouvindo nossa palestra, Vincent, a Vera Greleta, que nós estudamos e relemos e lemos e relemos esse livro. E na apresentação da tradução, publicada em 2014, eu faço, né, essa apresentação, eu falo da potência das reflexões desenvolvidas no livro, que oferece um olhar para os escritos de Peirce, ainda hoje, e eu reforço isso, pouco explorado, tanto pelos filósofos como pelos semioticistas brasileiros. Falando de um livro de 1989. Falarei também do seu artigo de Loci of Creativity, que traduzi e foi publicado em 2016. Então, vamos tentar entender esse sujeito semiótico, um agente comunicativo e criativo. A partir das interações com suas reflexões, podemos chegar a algumas conclusões relativas ao modo como Peirce aborda o sujeito. Pietro Vincent diz que a semiótica é relevante para se discutir o sujeito, quer dizer, nos diz que a semiótica é relevante para se discutir o sujeito, mas não que considerações sobre o sujeito sejam necessariamente pertinentes para uma teoria geral dos fenômenos semióticos, um aparente paradoxo, né? Não há razão, ele diz,
para que esse sujeito saia fora das fronteiras naturais da investigação semiótica. Assim, nem autonomia dos fenômenos semióticos, nem autonomia do sujeito deve ser sacrificada. Assim, pude falar do sujeito em criação, em uma leitura semiótica de processos. Até ali, não possível, né, pelos outros semioticistas com os quais eu dialogava. O que estamos falando, o sujeito é uma forma de semiose. A leitura de Peirce, como um explorador de signos, nos assegura a possibilidade de nos ler como produtos, processos e fonte de semiose. Estou citando aqui Vincent, né? Sob essa perspectiva, a semiótica não nos cega em relação à subjetividade, mas nos revela sujeitos em sua natureza, não só de usuários de signos, mas também como eles mesmos processos e produtos de semiose. O sujeito é tanto resultado como agente dessa prática sígnica. Outro aspecto importante, isso tudo ainda é do Peirce's Approach to the Self. Ainda outro aspecto importante que ele ressalta e que muitos outros semioticistas ou, né, não trazem esse aspecto, que é a questão do inconsciente. Vincent afirma que a subjetividade humana é uma realidade dividida em região consciente e região inconsciente, e que Peirce foi sensível, isso é importante, ao caráter dividido do sujeito humano, da importância fundamental da região inconsciente, o que deixa um espaço aqui, né, de já está em Peirce essa, né, essa porta aberta para os diálogos com a psicanálise. O sujeito para Peirce é um ser histórico e encarnado, tudo vindo de Vincent, em Peirce's Approach to the Self. O que ele está dizendo? Qualquer atualização da semiose, um processo de natureza comunicacional, envolve sujeitos histórica, biológica e fisicamente concretos. Sujeitos culturalmente sobredeterminados. Assim, o sujeito não é visto como uma fonte primordialmente livre de pensamento e ação, mas um ser profundamente incrustado, inserido em seu tempo e espaço, a ponto de ser bastante, mas não completamente limitado em sua cognição e conduta. É retirada, assim, do próprio pensamento peirciano a possibilidade de se falar de um sujeito histórico e concreto, a partir da discussão de natureza geral e abstrata do signo. Aqui eu devo destacar algo de grande interesse para os semioticistas, de um modo geral. Ao dar voz a esses aspectos dos escritos de Peirce, Vincent viabilizou, a meu ver, o estabelecimento de nexos entre a semiótica peirciana e os pensadores da cultura, de linhagem semiótica ou não. Não vou me aprofundar nessa questão, mas é importante destacar o caminho aberto por essa publicação. Fica claro que não há incompatibilidade nessas abordagens, mas sim complementaridade, com o pensamento de Edgar Morin, só para citar um exemplo. Com as lentes das especificidades, do modo de ação da cultura. Diálogo previsto por Peirce entre ciências normativas e as ciências especiais, né? Morin está dando esse olhar das ciências especiais. Morin oferece um caminho para observarmos o sujeito também inevitavelmente inserido nessa efervescência da cultura, onde há intensidade e multiplicidade. A multiplicidade volta aqui, né, que o Vincent acabou de trazer via, né, o Calvino. Essa multiplicidade de trocas e confrontos entre opiniões, ideias e concepções. Continuou Morin dizendo que para que haja organização na macroestrutura da cultura, é preciso que haja interações. Para que haja essas conexões, são necessários encontros, e para que haja encontros,
preciso agitação e turbulência. Eu estou falando dessa multiplicidade de diálogos que estão aqui, mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade de fazer essa relação Morin e Peirce, só por causa da visão que Vincent trouxe. Essas relações podem ser levadas mais adiante, se tornarmos, agora eu já estou trazendo esse aspecto das conexões que o Morin está trazendo para fazer a ponte também que foi com a semiose. Então, essas relações podem ser levadas adiante se a gente pega o aspecto inferencial que caracteriza a semiose. Então, o Morin está falando de interações e a semiose também está nos dando essa porta para falar dessas no conceito da inferência. O que ele está dizendo, pois que no qual toda ação que dá forma ao novo sistema está relacionada a outras ações de igual relevância ao se pensar o processo como um todo. Então, estou falando da inferência como modo de desenvolvimento do pensamento ou obtenção de conhecimento novo a partir de consideração de questões que de algum modo conhecidas já. Essa visão do pensamento enfatiza as relações entre elementos já existentes, ou seja, interações. Sob esse ponto de vista, qualquer momento do processo é simultaneamente gerado e gerador, como afirma Vincent em seu texto Os Locais da Criatividade. Acredito também que fica claro que, oferecida a possibilidade de se relacionar, claro, as interações descritas por Morin, e o aspecto inferencial que eu trouxe agora, com a abdução peirciana, ou seja, um modo de desenvolvimento, né, de pensamento responsável pela entrada de ideias novas, que é de natureza inferencial, e é responsável pela formulação de hipóteses. Vejamos alguns desdobramentos de tomarmos o sujeito como uma forma de semiose apresentada por Vincent, como acabei de falar. São agentes falíveis que se movem com propósito. Causação final em termos peircianos. A característica essencial da mente, que para Peirce não é só humana, como a gente sabe, mas nesse contexto nós estamos falando, né, do artista. Então, essa característica da mente é que ela é movida por propósito. A mente não age cegamente, mas persegue propósitos. Uma maneira de explicar as ações de uma pessoa em referência a algum propósito, mais ou menos claramente vislumbrado pelo agente. A gente não começa nenhum empreendimento complexo, uma compreensão infalível de nosso verdadeiro propósito. Mas o propósito torna-se claro, se tal, para nós só no curso do empreendimento. Ao mesmo tempo, o self é falível. Mesmo antes de fazer a identificação entre subjetividade e semiose, Peirce diz que o self é um locus de erro e ignorância. A descoberta eventual da privacidade é uma descoberta simultânea do erro. Em outras palavras, com o reconhecimento de algo privado, a conscientização de erro aparece. E o erro pode ser explicado apenas supondo-se um self falível. Contudo, além dessa concepção negativa ou privada do self, Peirce também oferece uma positiva. O self é um centro do poder e do controle, lembra Vincent. É dado também destaque ao fato de que a visão de Peirce sobre self deve ser estudada sob o ponto de vista de evolução ao longo do tempo. O self é um signo em processo de desenvolvimento, um processo semiótico. Um tipo complexo de processo semiótico que tem ramificações e no qual várias derivações do processo agem umas sobre as outras. Uma imagem bastante semelhante à questão das redes, né? Interrelacionando a ação com propósito, com a ação ao longo do tempo. O futuro em aberto é um elemento essencial para a personalidade individual. Esse futuro envolve a possibilidade de sair em busca de propósitos diferentes daqueles perseguidos no presente, o que é o processo de criação, a não ser isso, né? Ser um self é estar em processo de se tornar um e nunca estar completo. Um signo tem interpretantes futuros
desculpa, um signo sem interpretantes futuros é um signo ao qual é negada a possibilidade de realizar aquilo que é de sua natureza. No âmbito da ação com propósito, ainda destacada a característica distintiva de mentes de tipo sofisticado, como a dos humanos, que é a capacidade deliberada de impor dificuldades sobre elas mesmas. Eu gosto muito dessa ideia. Principalmente no processo e na vida, né? Tem que pensar isso. Questões extremamente relevantes para discutir os processos de criação. Continuando a caracterização do sujeito sob o ponto de vista semiótico, Vincent destaca ainda que se trata de um agente comunicativo. O sujeito individual não é, em seu âmago, uma esfera privada. Ele é distinguível, mas não separável de outros. Sua identidade é constituída pelas relações com outros. A pessoa não é um possível membro de uma comunidade, como todos somos, mas o que a Vincent está trazendo é que o sujeito também tem a própria forma de comunidade. Isso é muito importante para a nossa discussão. Vincent nos apresenta aqui o sujeito como um ser, agora resumindo tudo isso que nós trouxemos, um sujeito como um ser histórico e concreto, culturalmente sobredeterminado, inserido numa rede de relações. Nós estamos sempre já no meio de outras pessoas e de outros significados. Nossa função é definida, ao menos parcialmente, em termos de nosso tempo e espaço. Ele leva adiante essas reflexões sobre a natureza do sujeito ao discutir a criatividade no texto Os Locais da Criatividade, já mencionado. Ele fala da impossibilidade de se identificar o seu locus com a imaginação, especialmente quando esta é concebida como um poder inerente à psique individual. Em outras palavras, o locus da criatividade não é a imaginação de um indivíduo isolado. Ele enfatiza que é imperativo falarmos em locais, loci da criatividade, onde essas práticas interagem. Volto, então, a ter aqui a questão das práticas, que foi depois do que eu retomei para ampliar o conceito de criação, agora já em total diálogo com essa questão das práticas, da interação. Né? Ao discutir o descentramento do sujeito, que ele acabou de trazer, ele ressalta a mudança do enfoque do self em si mesmo para a explicação do sujeito sob o ponto de vista das práticas entrelaçadas, isto é, uma mudança de perspectiva da subjetividade soberana para as práticas dominantes. O locus da criatividade é, assim, pluralizado, historicizado. Não faz o menor sentido localizar a criatividade no sujeito, que é, na realidade, constituído e situado, como já discutido, constituído por seus engajamentos, dificuldades e conflitos, e situado espacialmente, temporalmente, historicamente e possivelmente em outros aspectos. Eu também gosto muito quando ele fala de outros aspectos para a gente suprir essa lista. O descentramento do sujeito significa a centralidade das práticas em sua materialidade, pluralidade, historicidade e, portanto, mutabilidade. Consciência, engenhosidade, criatividade e outras características que atribuímos a agentes criativos, sua citação do Vincent nesse texto dos locais da criatividade. Então, essa consciência, engenhosidade, criatividade, características que atribuímos a agentes criativos são sempre funções de sua constituição cultural e contextualização histórica. A subjetividade deve ser historicizada. No entanto, isto é importante, não implica um determinismo cultural. Os sujeitos agem, portanto, em meio à multiplicidade de interações e diálogos. A visão coloca o conceito de processo
absolutamente individual em crise, né? Não temos os processos absolutamente individuais. A gente coloca esse conceito em crise. E olhando sobre outra perspectiva, a questão do self como agente comunicativo, tendo a forma de comunidade, o sujeito como falante não é nunca só falante em qualquer elocução. Há ecos do discurso de outros, o que faz repensar o sujeito como fonte de pensamento e ação, sentimentos e sonhos. Seguindo o desenvolvimento da argumentação de Vincent, o sujeito tem a forma de uma comunidade, está imerso em uma multiplicidade de interações. No entanto, essa visão não envolve absoluto apagamento do sujeito, mas centralidade nas práticas entrelaçadas. Interessante destacar que o próprio termo entrelaçado, usado por Vincent para descrever esse modo de ação das práticas, nos leva de volta às interações, essa trama. E daí chego ao conceito de autoria em rede, retirado de tudo isso, né? Na tentativa de abordar a questão da autoria, que tinha sido meu tema inicial para essa conversa, né, Desirê? Meu primeiro tema era falar autoria quando eu chego à autoria, mas por todo esse caminho que o Vincent nos deu. Então, para falar da autoria, que é bastante polêmica nas discussões da arte, dos processos criativos, algo é certo. As possíveis respostas não podem se encerrar na dicotomia autoria e ausência de autoria, que o Vincent lindamente falou da minha luta pela, né, dessa diluição ou abolição dessas dicotomias, né? Retomando aqui algumas questões propostas pelo Vincent, estamos falando do quê? De agentes criativos, artistas em nosso contexto, como sujeitos constituídos e situados, repetindo aqui pela ênfase de retomar para o conceito de autoria, que agem em meio à multiplicidade de interações e diálogos, mas que encontram modos de manifestação em brechas que seus filtros mediadores conquistam. O próprio sujeito tem a forma de uma comunidade, a multiplicidade, né, discutida pelo Vincent, de interações, não envolve absoluto apagamento do sujeito. E o locus da criatividade não é a imaginação de um indivíduo. Surge, assim, o conceito de autoria, exatamente nessa interação entre o artista e os outros. É uma autoria distinguível, usando a mesma formulação que o Vincent usa, agora eu estou usando para autoria, é autoria distinguível, porém não separável dos diálogos com o outro. Não se trata de uma autoria fechada em um sujeito, mas, ao mesmo tempo, não deixa de haver espaço de distinção. Sob esse ponto de vista, a autoria se estabelece nas relações, ou seja, nas interações que sustentam a rede que vai se construindo ao longo do processo. Podemos, assim, falar de uma autoria em rede. Então, termino essas minhas reflexões destacando um outro aspecto do pensamento de Vincent. Tenho há muitos anos, como vocês estão vendo, uma longa amizade, uma longa diálogo, muitas e muitas conversas, tendo acompanhado a tradução dos textos dele, e sendo leitora de textos, e ouvinte de palestras e cursos, eu não posso deixar de dar ênfase especial à sua linguagem, ao seu texto. Muitas vezes somos arrebatados pela elegância das suas formulações, ou seja, do modo como constrói suas argumentações. Thank you, Vincent. Thank you, Desirê. Muito obrigada, Cecília. Eu agradeço imensamente. Para nós é muito tocante ver dois pesquisadores Thank you, Cecília. que estão há tanto tempo com essa amizade, com esse trabalho que crescem juntos
E no dia de hoje a gente vê essa troca, né, dele dialogar com você e você dialogar com ele. E é incrível porque inicialmente não tínhamos planejado necessariamente dessa forma e naturalmente aconteceu isso. Agora eu gostaria então anunciar nosso segundo momento. Esse segundo momento é um momento que eu convidei Vincent e a Cecília a realizar uma conversa entre eles, informal, que eles pudessem trocar o que eles têm de divergentes e convergentes dentro dos textos que já foram apresentados, embora eles já estejam bem iluminados, todas essas questões, mas a conversa, né, ainda mais de pessoas que são próximas, parece que nos toca tão mais, né? Quando existe esse olhar fraternal diante daquilo que se fala, e nós aqui observando esse diálogo. Vincent, who's the first? You want to go first? Então, quem começa? You may start. Deixa que eu deixo. Eu começo ou você começa? Ok, o Vincent começa. Eu adorei o que você disse. Eu quero destacar 3 pontos. O jeito quem usa a linguagem de maneira elegante e eloquente é você. Eu quero destacar 3 paradoxos. Que tem a ver com temas que você articulou muito bem. Eu quero só ver se você consegue fazer uma emenda ou 2. O termo determinado em si, melhor do que culturalmente determinado. O paradoxo que seria, no caso de determinado em si, de sobredeterminação, tendo mais possibilidade de liberdade, Perfeito. a gente teria mais opções de criar espaços de liberdade com esse conceito. Eu gostei muito do que você fez. Ao conectar, e nós dois somos muito, gostamos muito desse conceito de ligar a mente com propósito. Mas o que cria um paradoxo aí eu não sei se a mente ela é paradoxical, mas em alguns casos, para o bem ou para o mal, ela tem... Eu quero fazer uma ligação aqui. Agir cegamente e agir com propósito. Nós descobrimos o propósito dentro do processo. Então, não tem um propósito antecedente fixo, certo? É exatamente na falha, no fracasso, que os pensadores têm a coragem de não saber. De tentar se encaixar no discurso, de tentar se encaixar na obra de arte. Ao invés de se desvelar para a forma, como o poeta falou no meu texto. Eu acho que como artistas teóricos é crucial não ficar muito confortável com não saber. Claro. O cientista não pode ficar confortável em não saber o que as nossas palavras querem dizer. Tem que ir atrás de descobrir o que as palavras querem dizer.
Eu adorei o que você falou sobre a rede, mas eu só agora estou começando a pensar em alguns dos termos. Uhum. A autoria em rede me faz pensar sobre a realidade atual das mídias. Uhum. 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 Não é mais só colaboração entre seres humanos. Uhum. Uhum. Cara. A mídia não é mais tão material. A materialidade dá forma ao artista. E daí isso Uhum. exaure a própria agência. Uhum. Nós não estamos dando forma à tinta. Tinta está dando forma a Uhum. coisas muito complexas. Uhum. Então a gente tem 3 paradoxos aí. A sobredeterminação, Uhum. e a ação e a Uhum. agência. Você pode falar sobre o que você quiser, mas essas 3 coisas que me chamaram mais atenção. Você acha que a sobredeterminação era um termo que você usava e agora hoje a gente, olhando para trás, não é mais o ideal? E que seria a determinação em si, mas é isso, né? Também revendo um pouco, e também, talvez, porque eu esteja ali fazendo uma relação também com os teóricos da cultura, e que daí os teóricos da cultura usam muito o termo da sobredeterminação, mas eu acho que daí foi também uma leitura, mas eu acho muito bom essa da coisa da determinação em si, né? Yeah. Perfeito. Agora, eu acho que pensando o terceiro, né, a coisa da autoria em rede dos não só seres humanos, eu acho que já está previsto, né, ali a gente pensar, quando está falando da rede, que é a ênfase no pensamento relacional, independente de seres humanos ou não. Eu acho que a gente já os trabalhos hoje em dia, tudo, né, dos nossos alunos, dos nossos tudo, já nós estamos falando das redes sociais, nós já estamos falando e agora mais claro, com tudo que está novo falando, e que já faz parte da discussão. A gente tem que simplesmente incorporar no âmbito da rede todos esses agentes, como você falou, né? Foi as agências, né, que você falou, exatamente essas mesmas. Para justamente, eu acho que essa busca de ter coisas gerais, para poder até abrir espaço, a gente, na última disciplina que eu estava dando, no meio do curso, começou a se falar do chat GPT, e que daí imediatamente nós inserimos no debate das redes, dessas conexões, desses pensamentos, o que é isso, o que está sendo oferecido, com exemplos do chat. Então, eu acho que é prever essa possibilidade do não humano fazer parte dessa rede também, porque a gente está vivendo isso já, sem dúvida. E eu entendo, sim, essa coisa que você falou desse agente cegamente, que o não saber do artista é totalmente diferente desse não saber do cientista. Eu acho que são lugares, Vincent, que são bons para a gente pensar. Eu tenho também, já orientando aqui agora, pensando essa relação ciência e arte, via os processos de criação. Acho que aqui abre um ótimo espaço para se falar o não saber, que é uma incerteza que o cientista vive também. Esse não saber é parte também do cientista, só que a gente tem que, né, achar outras formulações que o artista, né, que são diferentes das artísticas. Mas eu acho um ótimo espaço para a gente pensar essa relação ciência-arte, né? Esse não saber que você trouxe aqui, esse da mente, propósito, né? E o agir cegamente, mas perseguindo propósito. Mas eu entendi o que você está colocando, o quanto o não saber é parte
esperada do processo artístico e que na ciência a gente tenta diminuir esse não saber, embora a gente não consiga totalmente, né? Acredito eu, diminuir totalmente esse não saber, mas a gente tenta, né, mais dar forma a esse saber, né? Mas eu acho, nossa, coisas aqui super importantes que você está trazendo, muito, muito importantes. Eu fiquei, claro que eu adorei, né? Eu, eu tinha umas perguntas, as minhas perguntas eram em inglês, mas agora apareceram em português, né? Mas eu começo em inglês, então, first of all, I've already told you, and Bom, you como eu preparei as who are perguntas em inglês, listening to né, e me, como eu já tinha falado para você antes, you all can imagine my pleasure when I read your paper. So this is our você first of imagina all. a felicidade e o prazer que eu tive quando eu li o seu trabalho. Agora eu vou falar em português para facilitar, senão vai ficar, né? Porque eu tinha as perguntas aqui em inglês, mas para facilitar. Umas coisas que eu fiquei pensando. Uma coisa quando você cita, né, que para o nosso propósito, você cita, né, para o nosso propósito, estamos interessados nas instâncias em que o signo cria seus próprios objetos. Isso fica bastante claro, né? Mais tarde, quando você cita, você está falando sobre Hamlet, daí você pega uma citação também do Peirce, que a sign has for its object necessarily some fragment of its history, that is, of the history of ideas. This is a sua citação, Prisciana. Eu queria entender essa inter-relação do signo que cria o objeto e isso que você está trazendo novo agora da historicidade e que você vem por ele, né? Porque nesse caso você está falando que o objeto tem fragmentos da sua história e ao mesmo tempo cria o seu próprio signo. Eu queria entender um pouco isso, até que a gente está falando muito disso, né? Desse signo, mas que tem história, né? Can you want me to allow me to answer that one now? Yes, Vou responder essa of agora, course. então. So let me give a very concrete example. Um exemplo bem concreto. So an author of a fictional work Um autor de ficção, certo? in the process of creating characters. Cria personagens dentro desse processo. Created the novel yet, right? Ela não escreveu a história ainda, ela criou só os personagens. You have an emerging dynamical object, Você tem um objeto dinâmico que está emergindo indeterminate, Uhum. and will always be to some extent. e ele sempre vai ser indeterminado em algum ponto. Degree of Sim. determinacy Uhum. of actuality. Tem sempre uma indeterminação dessa realização do personagem. Uhum. And a character Autores sonham, that they have created will show up in their dream, e se o personagem aparece no sonho, the way you just portrayed me as acting. eu não faria isso que você escreveu ontem, Fictional que eu não agiria desse jeito. visits in a dream, Uhum. either really a dream, Se o personagem visita em um sonho, no subconsciente, confronts e enfrenta o autor e diz, olha, you misrepresented me. você não me representou direito, não. However dependent the fictional character is on the mind of the author, Não importa se character has emerged isso está acontecendo na mente ficcional do autor. Ele emergiu até certo ponto para ter historicidade that e se determinar and it can actually talk nessa segundidade em relação ao autor. Uhum. so the object of a sign is a fragment of a history. O objeto de um sinal é fragmento de história, como o Peirce falou. Existe uma pressão nessa determinação
Esse grau de secundidade pode ser tanto que ele influencia o signo. Ah, Então, o signo que uhum. se criou. So historicity would be secondness. Uhum. A historicidade, então, é essa secundidade. Uhum. Então, a gente tem essa teleologia de fundo aberto. Uhum. Um dos fatores cruciais é a cultura prematura, Uhum. onde o artista, o cientista, Uhum. está ligado com tanta força a um resultado que não permite que o processo se complete. Uhum. Não permite que o processo se desenvolva de acordo com a sua própria dinâmica interna. Uhum. Você olha o filme e diz, o diretor acabou traindo os personagens por fazer isso. Uhum. O objeto tem tal grau de determinação que a gente enxerga Uhum. ele a ponto de não poder traí-lo. Uhum. Então, a gente tem essa Ok. Uhum. inabilidade de se manter no processo e Uhum. não entender como o processo vai acontecer. Uhum. O dinamismo interno dele. Uhum. Ok. Obrigada. Muito obrigada. Uma outra que eu fiquei muito interessada em saber em que contexto o Peirce usa a metáfora do cable, né? Essa metáfora do cable e a countless strands woven together. Como ele usa, em que contexto o Peirce usa essa metáfora? Que é muito interessante, né? Eu nunca, e para nós aqui, para essas conexões, para esse pensamento dessas conexões, é muito interessante trazer um contexto de onde... Right. So it's in the Journal of Speculative Philosophy papers, where he's Os trabalhos vieram na revista de filosofia. O que ele está usando é parte de um contraste entre um cabo em contraste com uma corrente. A corrente ela só tem a força do seu elo mais fraco, certo? Mas o cabo é feito de tramas entrelaçadas. Então, um cabo pode ser fraco, um fio pode ser fraco, mas eles, como estão entrelaçados, eles conseguem ser extremamente fortes. Então, nessa série de trabalhos, então, a partir desse argumento, pode-se abrir uma variedade de outros argumentos. Uhum. Então, é mais fácil a gente ver esse trabalho colaborativo e entrelaçado como um cabo e não como uma corrente. É isso que o Peirce quer dizer. Muito interessante, muito interessante. Uhum. But the metaphor of wheat interwoven is right. Então, é um modelo para algo que seja entrelaçado, né? Uhum. Tipo uma prática entrelaçada
diferente de uma linha de montagem. Ah, entendi. Perfeito. Nossa, muito claro agora. O que é muito bom para a gente pensar a criação, justamente, né? Por isso que você trouxe também, né? Você trouxe isso. Eu acho que é muito interessante de levar adiante, né? E isso mais aprofundar mais nessa. E outras referências, claro, que eu quero depois ir atrás, é um paper seu que você cita, Allowing Our Practices to Speak for Themselves. Eu não conheço esse trabalho seu, eu queria muito. E claro que o livro também é da Bárbara Boltz, que daí eu já até procurei aqui, é fácil de encontrar para a gente comprar, porque parece muito, né, do Art Beyond Representation, né, da Bárbara Boltz. São, né, referências importantes aí para a gente, porque você também está indo, né, nesse diálogo, né, então, e eu queria ter acesso ao Allowing Our Practice to Speak for Themselves, porque eu tenho reparado da importância desse conceito das práticas, né, das práticas entrelaçadas, agentes criativos, para mim tem sido extremamente relevantes para a gente pensar, até a gente está acabando, né, eu estou escrevendo um artigo com a Camila Mangueira, e que justamente a gente está pensando, por um lado, ela discutindo o crítico de processo como criador, e agora nós estamos pensando o próprio artista como críticos do próprio processo. E, por exemplo, essa coisa, e a gente reforçou que esse conceito dos agentes criativos e das práticas entrelaçadas que você desenvolve são importantes porque, por exemplo, a gente consegue olhar esse artista, que é, em muitas instâncias, crítico do próprio processo, ele faz reflexões em instâncias as mais diversas do próprio processo, e daí a gente conseguiu pegar pelo conceito das práticas entrelaçadas, por essa ideia das práticas entrelaçadas, como sendo uma dessas práticas, essa reflexão sobre o próprio processo. Então, eu estou dando, né, aqui um exemplo de também como, né, dessa potência desses conceitos que também estão nessa relação do que é geral para a gente daí encontrar o que é específico, né, nessas práticas. Então, e aquele outro exemplo que eu dei no meio, né, do texto, que é também de poder falar desses processos educacionais, processos curatoriais, sem passar pelo termo artista, porque isso era uma questão que sempre se colocava nas aulas, né? Olha, desculpa, eu estou discutindo curadoria, não é bem arte, mas eu estou discutindo, porque parecia que tinha que sempre passar pelo termo arte. Quando você dá o agente criativo e essas práticas, a gente está falando, sim, todos são agentes criativos e vamos falar. Então, são coisas que foram, assim, primordiais para essa expansão e para aquilo que eu falei que me marcou muito daquela citação sua, daquela palestra que eu nem sei se você lembra, daquela citação de que pensar é generalizar para, né, para lançar luzes sobre o específico. Nossa, para mim aquilo, nossa, e daí a gente vem cada dia mais, né, talvez esse diálogo venha aqui cada vez mais, encontrando esses espaços dessas generalizações para achar espaço para lançar luz sobre específico, como você trouxe aqui o próprio poema, né? Do poema dele próprio ser um pensador, né? Nesse poema está claríssimo ele pensando o processo, ele, né, poetizando o processo, a gente tomar ele também como um teórico, né, aí de processo, né? Yes. Well, I very much look forward to the piece you're co-authoring. Eu quero ler esse texto que você está escrevendo com a colega sobre práticas entrelaçadas. Mal posso esperar para ler. Sabe, eu esqueci que eu tinha dito isso em 2014.
Eu não esqueci, não. Minhas She aspas estão didn't. lá. It's good It's to my have you. perfect quotation. It's always quote. É uma citação que eu repito sempre. Que bom que você lembrou que eu disse isso. Eu não esqueço jamais. Que, se eu não disse isso mesmo, eu espero que eu tenha dito. Eu me encontrei nessa citação. Falei, gente, estou fazendo isso e não sabia. Ó, ele está dizendo que pensar é generalizar. Nossa, yeah. daí Right. Yeah. eu sei decor. Eu posso. It seems. Yeah. Right. And it seems to me that that's part of the genius of Peirce's pragmatism. Para mim, isso é parte da genialidade do pragmatismo do Peirce. Porque o conceito geral, você sai de conceitos mais gerais, de uma abordagem pragmática, você vai chegar no particular. A gente ouve com atenção e olha com atenção para enxergar a narrativa, para ouvir o que está encaixado nas entrelinhas, dentro da história. Então, o geral não deve ir evaporando. Ele não, tem que nos levar ao particular. Eu estou meio parafraseando o Peirce nesse ponto. Ele disse algo parecido. Ele faz um ponto muito importante sobre como o conceito geral funciona. Vamos trocar as referências sobre... você falou de performatividade, né? Eu não tive chance de ler esse, eu quero ler. Então, entender de forma histórica a performance. O pintor toma uma ação, um gesto histórico. Qualquer obra de arte é uma performance incorporada. Perfeito. E uma ocasião, e uma intenção. Então, leva-se o propósito da obra de arte à frente. Se não fizer isso, não vamos fazer nada. Vamos para a sessão de perguntas? Thank you, Cecília, Vincent. Obrigada, Cecília. Obrigada, Vincent. I would like to be in presence so we go another place to continue. Então, depois a gente continua conversando. Yes, let's go to the open the talk so people can make your questions. Vamos abrir o microfone para o público que está fazendo as perguntas. I would like that people that is online, you can use these tools that you can use your hands. Quem estiver online pode usar o comando levantar mão. E quem estiver presencialmente poderia levantar a mão aqui também. A gente vai. Bem, então eu gostaria de fazer uma questão. Tem uma essência que eu consigo perceber em vocês dois, que é exatamente essa questão do desenvolvimento teleológico. E aí eu fico assim intrigada, aproveitando vocês aqui, porque como o Vincent fala, né, que todo esse processo está em crescimento, isso em diálogo com Peirce, e que a gente
proporciona esse crescimento, seja no processo de criação em arte ou nas ciências, por meio dessas interrupções, desses desconcertos. E aí eu fico bastante curiosa como que foi esse processo de desenvolvimento teológico de vocês dois, da relação entre vocês dois, porque para mim é bem perceptível esse diálogo, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Quais foram esses momentos de desconcerto? Eu posso falar. Legal. Eu posso colocar, Desirê, eu acho, começando agora. O que estava acontecendo? Eu estava, né, numa pesquisa tentando, né, usar essa abordagem da semiótica pisciana para a leitura do processo de criação. Ao mesmo tempo, era uma coisa que eu precisava de algum diálogo com alguém, né, que estivesse pensando junto. Eu enfatizei muito aquelas no meu texto, aquilo no início. Esta proposta do Vincent não é comum entre semioticistas brasileiros, nem filósofos brasileiros, essa leitura. Então, na hora que chega a essa leitura, como que foi a minha relação? Claro, na leitura dos livros, sem dúvida, daquele livro, isso não tem dúvida que era isso. Mas aí eu estava começando, né, como fazer, né, esses aspectos que eu observei, como ele comentou, que foi exatamente nessa metodologia fenomenológica, observando recorrências desses aspectos da criação. E eu estava começando a dar forma, sem querer ter explícito no livro a parte da semiótica pisciana, porque eu tinha uma preocupação muito grande com a compreensão dos artistas. E eu sei que às vezes fala semiótica, o artista, né, se afasta. Então eu estava, nesse momento, já tinha toda a leitura com esses aspectos. Então, quando você me pergunta como foi que se instaurou, foi numa mesa sentada, eu descrevendo o gesto inacabado do meu livro, como eu estava pensando em organizar. Para mim foi ali, porque eu precisava desse diálogo, eu precisava, é mais do que diálogo, né? E é de verdade, quando eu coloquei, é uma interlocução dizendo uma coisa básica, tá certo ou tá errado, por mais que seja, né? Você não está fazendo uma loucura, no mínimo isso. Porque eu estava tateando, como todos os processos, eu estava tateando essa aproximação. Mas se eu não tivesse essa voz dele, essa escuta, primeiro, eu me lembro a gente várias vezes, a gente sentado, eu ali falando, ó, vou falar isso. Depois aconteceu a mesma coisa no Redes da Criação. Inclusive, eu lembro de uma coisa muito importante, eu vou até trazer já. Nesse mesmo processo de estar sentada falando o que eu queria do livro, para mim foi sempre assim, eu só escrevi esses livros a partir dessa conversa que ele me falava. Nessa primeira, ele lindamente me respondeu, vai em frente, esse era o sonho pisciano, de levar adiante esse pensamento. Então, sabe assim? E depois eu vou dar um exemplo de uma interlocução super importante para o Redes, e que agora ele trouxe também essa coisa também de pensar um pouco o conceito de rede. Ele me falou uma coisa muito importante. Ele disse assim, toma cuidado para não se inebriar com a metáfora da rede, que as metáforas nos inebriam. E eu tomei esse cuidado para chegar e falar assim, vamos atrás desse conceito de rede, porque é muito fácil a gente escapar pelas metáforas, né? É toda uma rede, é um labirinto, nossa. Só que a gente tem que, essa fala dele foi inesquecível, eu falo com todos os alunos, eu falo assim, dos pontos, eu estou lembrando assim coisas pontuais, mas foram diversas e diversas, por exemplo, essa citação agora que eu acabei de falar. Então, para mim, era muito assim,
claramente um diálogo, sim, mas também um aval para o caminho que eu estava tomando. Porque eu não tenho essa interlocução com outros pesquisadores persianos dessa natureza e dessa maneira que o Vincent, né, trabalha com Peirce. Você lembra, Vincent, uma vez na mesa, acho que a última vez que estava aqui em São Paulo, e você estava na mesa do grupo de pesquisa, e que daí nós tínhamos acabado de sair de outra mesa, daquelas que as pessoas tinham discutido tudo dos seus textos, e ninguém, parece que nada, né? Não tem essa coisa do histórico, nada, imagina, nada. E daí uma hora eu perguntei para ele, como que você aguenta essa não escuta? Parece que as pessoas não absorvem, não tem, né? Assim, passa no corpo e sai, né? Não entra, não tem uma interação, não tem, né, uma porosidade para esse pensamento, para o que o Vincent traz. E ele falou, ele só olhou para mim, até para o grupo todo, eu acho que já estavam muitos dos recentes orientandos lá, e o Vincent falou, é assim que é, né? Meio tipo, é uma luta, e eu sei, porque eu também tenho as minhas lutas. Essas com ele eu não tenho, mas eu entendo as outras lutas. Então, acho que eu te explico nessa relação que foi absolutamente primordial. Eu não teria feito nada do que eu fiz se não tivesse esse aval, essa conversa e essas vai em frente, pondo essas questões, como ele acabou de colocar, né? Quer dizer, vai pondo coisas para pensar, né? Tipo, toma cuidado com a metáfora. Para você chamar um livro de rede da criação, né? Ele fala, toma cuidado com a metáfora. The process is not unlike psychoanalysis. O processo não é diferente da psicanálise. É no momento de maior resistência que é tão importante quando a gente recebe esse baque. É importante para que todas as partes consigam explorar palavras que eu uso como historicidade. Onde fica a resistência? Por que eu estou criando essa resistência quando eu estou tentando ser inovador linguisticamente? É crucial não só para as trocas psicoanalíticas, né? Para a investigação da psicanálise. E daqui do meu lado da cerca, claro, filósofos se perguntam o que é filosofia. Prática em si é tão interrogativa, né? Mas o que acontece na modernidade tardia, na pós-modernidade, né? É que a interrogação muda. O pintor, enquanto está pintando, questiona o processo de pintura. Não textualmente, mas artisticamente. Em todas as suas formas, intensamente. Esse processo interrogativo ocorre de todas essas formas. Quando você começou a me informar sobre o seu trabalho, e outra peça do quebra-cabeça é o tanto que eu gosto de jazz, porque a gente fala muito de música também, da significação da música na performance, né? Eu descobri o que você está fazendo e falei, uau, que empolgante, que importante isso aqui. Esse questionamento, essa reflexão do artista dentro do contexto da sua prática.
É muito bom para o filósofo. O filósofo pergunta o que é a filosofia, né? Mas quando o artista começa a interrogar o significado da arte em si, e até certo ponto eles podem dizer que não sabem o que estão fazendo, isso é extremamente empolgante. E você está começando esse processo de dentro. Então, muito legal. Thank you so much. It's very precious and see this Obrigada, é realmente history of this precioso creative process, ver a história do about processo the books that criativo, we see all the time here. sobre os livros que a gente lê dentro da aula. And we read this book here about Cecília Almeida Salles, and we see A gente a lê o lot of livro da quotation Cecília of Almeida Vincent Salles, Pietro. a gente viu as citações do Vincent Pietro lá, And now we are seeing the backstage of this book. e agora a gente está vendo por trás o behind the scenes, né? Por trás das câmeras, assim. It's very precious. Thank you. É realmente precioso. Obrigada, gente. I don't know if anyone wanna make some questions. Tem alguma pergunta do público? Oh, they said that they sent to me in the WhatsApp. Let's see. Eles enviaram pelo WhatsApp a pergunta, vamos ver. They said to me there is an anonymous question. É uma pergunta anônima. They feel embarrassed to ask. I don't know why. Eles ficaram com vergonha de perguntar, não sei porquê. But they want to know how they can write about their own process, own creative process. Eles querem saber como escrever sobre o próprio processo criativo. Quer que eu entre? Posso começar, Desirê? Que eu acho que eu estou mais próxima dessa discussão, né, do que para o Vincent. Olha, nós estamos com bastante, inclusive nós estamos com um mestrado na Universidade de Portugal, do Algarve, em Portugal, um mestrado em processos de criação, primeiro mestrado, né, nessa área, e claro que nós estamos no grupo nosso todo atuando no mestrado. Por que eu estou trazendo isso? Muitos artistas, a maioria dos alunos são artistas, então que se coloca. Eu já tive muitos outros, mas eu vou pegar esse mestrado especificamente porque a maioria é de artistas. E o que a gente vem exatamente, a nossa conversa agora do pragmatismo, do geral e específico, é exatamente como, né, essa relação se dá. A gente tem visto uma coisa que auxilia muito, é pedir para o artista fazer um relato, eu tenho, sabe, metodologicamente, fazer um relato sobre o processo. E daí, ao falar desse relato, a gente vai ajudando como professor que aspectos do processo, desses aspectos gerais, podem estar iluminando questões do processo daquele artista. Então, é exatamente a metodologia do geral e específico para o artista. Às vezes eu falei do relato, porque às vezes a pessoa fica... Por que é difícil? Nós estamos falando justamente da semiose, sempre está no meio do processo. Isso. Então, é difícil no meio falar assim, por onde eu começo, por onde... E nessas conversas com o aluno, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo só para ficar bastante claro, né? Tinha um aluno que estava saindo de Lisboa e indo lá para o Algarve, lá para o Faro, e daí ele comentou, ó, tá um problema, porque eu não estou conseguindo de jeito nenhum nessa produção, enfim. E na conversa, eu percebi que tinha uma questão ali com o espaço para ele, né? Esse deslocamento no espaço, que efeito estava dando o espaço, essa alteração, né? Espaço da criação existe para todos,
ateliê, ou cidade não cidade, enfim, mas eu vi que ali era uma questão importante para ele. Eu falei, você não acha que aí você tem... Porque sempre começa assim, eu estou perdido, porque falar de mim, nossa, que... Aí você vai achando o caminho a partir desse conhecimento que a gente sabe que espaço é importante, mas que naquele exemplo ele vai dar uma possibilidade de fazer uma reflexão teórica do espaço, mas colado na experiência do processo dele. Também porque a gente tem muito medo também de não ficar nessa subjetividade de elevar, né, a minha linha, a minha cor, o meu, o meu. Então, o geral chega e fala assim, bom, escolher cores, todo mundo escolhe. Então, vamos lá para não ficar, né, para ter uma coisa também tem a inserção, né, acho que são dois aspectos, assim, inserção na história da arte, sei lá, né, então, comentar de artistas que estão fazendo né, coisas semelhantes, e especialmente essa questão que eu estou falando de aspectos gerais da criação. Daí ele passou a fazer textos sobre a criação, a criação dele com o espaço. Nessas reflexões sobre o efeito dessas alterações do espaço no processo dele. Então, espaço geográfico mesmo, que estava se deslocando de cidade, mas com consequências de ateliê, de não ter mais um ateliê grande, enfim, eram coisas que ele trouxe à tona e que daí ele passou a levar isso adiante. Estou dando um exemplo dessa relação do geral com o específico. Você, né, por conhecer, por mapear esses gerais, você consegue ajudar lugares para aparecer essa reflexão do artista, do seu próprio processo. Obrigada, Cecília. Eu tenho uma outra questão, foi enviada também. I'm so I would sorry. like to make very quick. Sure. The notion of place is really crucial. Rapidinho, a noção de local é crucial. É crucial que seja experimental. Uhum. Experimentar coisas diferentes. A materialidade do processo não pode ser ignorada. Ninguém pode estar aqui sem caderno. Achar um caderno do tamanho certo, que funcione para você. Tipos de lápis, canetas, tá? Que tenham um fluxo certo para você. A moleza do grafite certa para você. Você consegue ter acesso a cadernos de artistas, de autores, e não para imitar eles, mas para ter... Ou até imitar até certo ponto. Quando você lê o caderno, e é muito interessante. Então, é sempre bom o artista ter um caderninho e alguma caneta ou lápis à mão, sempre. E se não estiver funcionando, tem que arranjar outro caderno e outra caneta. Tem que experimentar. Thank you, Vincent. Tem uma última questão. Queria fazer? Tá. Isso, então vou fazer últimas questões, mas assim, para quem se inscrever, certo? Para não tomar muito tempo dos professores. Mas temos, então, duas questões. A primeira questão é do Caio, do primeiro ano. Ele faz a pergunta sobre a metáfora do cabo e pergunta se essa metáfora relacionada ao conjunto das redes, se ela tem algum intuito de comparar a estruturação da rede sináptica a nível neurológico. You were talking about the brain?
Is that the No caso, falando do cérebro? Uhum. The brain? Uhum. Falando do cérebro, então. I would say not necessarily, but I think that Eu diria que não necessariamente, likely to be an extremely fruitful and illuminating mas essa conexão pode ser bem interessante of reductive work. se não for pensada de uma maneira reducionista. But I do think this, synaptic networks, they're obviously at play, they're at work. A rede sináptica Function as metaphors. também funciona como metáfora, porque ela não deixa de ser uma rede também, né? Uhum. I'm very much interested in how the brain works. I think that Eu me interesso muito sobre o funcionamento do cérebro. might be that anytime we think we found the key, Quando a gente acha que encontrou a chave, might be making a wrong turn. mas a gente nunca sabe de tudo. As illuminating and powerful as an understanding of the Por brain. mais poderoso que seja entender o cérebro, o sistema nervoso central, é só uma parte da multiplicidade material. É mais um jeito de botar sob a luz um fenômeno muito complexo. Sim. Obrigada, Vincent. Olá. Hello, Vicent. Bom, vocês pautaram a questão da inteligência artificial no processo de criação, e a gente tem um momento que isso está sendo bem questionado, do sucateamento desses agentes criativos, né, no acréscimo dessa tecnologia nessas linhas de produção. A gente tem, inclusive, uma greve de atores, né, na indústria do cinema, que está reivindicando essas questões, e eu acho que a Cecília, com toda essa trajetória na questão dos processos de criação, e o Vincent nessa questão da subjetividade, do self, eu queria saber se vocês têm algum posicionamento otimista em relação à inserção dessa tecnologia nos processos de criação na arte. Olha, eu tenho a impressão que, antes de mais nada, a gente não pode negar, né? Tá aí e a gente precisa falar disso. A gente tem discutido isso muito em classe, né? Não adianta a gente fazer de conta que não tem, não adianta, mas ao contrário, a gente, quando a gente fez até um teste na sala de aula, né, de uma das alunas fez uma pergunta, qual era a relação da artista que ela estava estudando com a teoria da complexidade. Vieram as respostas, e daí a gente, no grupo, na classe, começou a discutir de que natureza é essa resposta. Eu acho que tem, não sei se otimismo ou pessimismo, né, na pergunta. Acho que tem que ser realista de saber que existe e que daí e que vai ser incorporado. Não tem jeito, é parte, né? Não vai. Agora, ao mesmo tempo, já não nesse ambiente dessa crença romântica da criação. Nós já estamos falando nessa visão da relação com o outro, a gente já vem há anos, né, construindo esse não romantismo, esse insight absoluto, sem história. A gente está dando há anos, né? O Vincent, eu venho ali, a gente tentando mostrar, olha, é nessa relação com o outro, é nessa relação com o outro. E nós vamos, nesse momento, colocar esse outro também, né? E eu, para falar a verdade, como todo mundo, não tenho resposta fechada para a sua pergunta, mas eu acho que tem uma questão que não podemos negar e não podemos fazer de conta que não está acontecendo e vamos incorporar. Né? Incorporar na discussão e ver o que os artistas estão fazendo. Eu me coloco muito sempre à disposição da experimentação contemporânea.
Então, por exemplo, durante a pandemia, a gente foi percebendo os artistas nas redes sociais. Daí o grupo parou e falou assim: temos que falar dessa questão do artista nas redes sociais, né? Instagram, né? Mas por quê? Está acontecendo isso, a pessoa está em casa, tem uma saída. Ao mesmo tempo, agora está acontecendo isso, nós temos que incorporar, pensar junto, não, né? Não falar. Eu não tenho, sinceramente, uma resposta final, mas sim uma coisa assim, temos que nos expor agora até vendo o que o artista está fazendo disso, e que daí nós vamos falar disso. Né? O que nós estamos, nesse momento, nas disciplinas, trazendo muito à tona essa questão, além do grupo, vai além dos processos em grupo, mas né, nós estamos dando nomes como narrativas compartilhadas, né? O quanto tem dessas que está acontecendo, até desse fan label, né, que chama, que foi tomando, né, muito, se desenvolveu muito. Então, vamos falar disso, de que natureza são essas interações, qual que é a materialidade dessas obras, sem também, né, uma visão elitista e romântica do artista isolado, mas veja, ele está. E assim é que é. E a ciência aberta está colocando essas mesmas questões para a gente na ciência, né? Falando o que são essas plataformas que está se colocando e que as pessoas produzindo em grupos, enfim, vamos falar disso, né? Vamos falar tirando, né, do romântico, do isolamento e falar dessas materialidades que estão aí, né? E eu acho que é um papel nosso falar, encontrar, né, aspectos teóricos para discutir isso, né, que está acontecendo. Sempre a gente acha, eu tenho a sensação de que a gente vai atrás da experimentação contemporânea. O Vincent acabou de falar do experimentar, exatamente isso. As pessoas estão experimentando nesses cadernos e para além desses cadernos. E vamos falar disso, né? Eu acho que é uma coisa sei, uma coisa elitista, não sei, não é elitista a palavra ideal, mas é uma coisa de vamos pôr o pé no chão, o que está acontecendo? E vamos falar disso e não ficar, mas veja, mas quando era tal obra, assim, assim, vamos pensar. E eu gosto de trazer, por exemplo, assim, sabe, eu pego cartas do Van Gogh. Mas vamos lá, ele não dialogava. Eu pego assim, pego o Van Gogh, porque daí já é louco, cortou a orelha, né? Vamos pegar o exemplo máximo. E ele dialogava, se segue as cartas do Van Gogh, você vai ver quantos interlocutores da história da arte ali, ele estava falando, eu gosto de tal pincelada. Então, a gente já está pondo, mesmo os ditos gênios, nessa relação com o outro, cada um com as suas mídias contemporâneas. E nós temos que falar dessas mídias contemporâneas, que efeito tá. Qual é no artista? Não sei, os artistas vão dizer para a gente. Good. Thank you. That was wonderful. I love the question. I loved your Isso answer. foi ótimo, obrigada. Adorei a pergunta. It strikes me. Let me just say three things, because I know it's late. Very quickly, though. Eu sei que tá tarde, mas eu quero falar só duas coisas rapidinho. É impressionante quando uma tecnologia mexe na escrita. E todos os contemporâneos ficam ansiosos. As pessoas começam a falar mal da ferramenta. Toda a apresentação de qualquer tecnologia que a gente teve na história, descobertas, tiveram as suas preocupações. Claro, existem preocupações a se ter sobre cada uma delas. Existe motivo para cautela, sim. Parte do problema é que a gente não para pensar no Darwin.
Darwin pensa a humanidade e os animais do mesmo jeito. Qual é a significação de pensar o animal humano como Darwin pensa? Agora tem uma divisão entre nós e as máquinas. A gente fica tentando se entender de uma maneira profunda. Agora a gente está sendo confrontado com máquinas que conseguem pensar em profundidade. E a distinção entre máquinas e seus criadores está cada vez mais difusa. Mais do que a gente pensou que fosse ficar. Existe motivo para ansiedade. Em sentido socioeconômico, com certeza. Então, a ideia é que seja sempre parte de uma mente estendida. Sendo uma extensão da nossa mente. A ferramenta vai ser uma extensão da nossa mente. As tecnologias vão trabalhar em todos os nossos, do caderninho ao computador, toda a tecnologia está envolvida. This is wonderful. Thank you so much. I really think that it will be so amazing if we have another opportunity. Obrigada, foi maravilhoso. Vai ser incrível ter outra oportunidade, quem sabe, no futuro. Thank you so much to come. And I don't know if anybody want to talk. Agradeço muito pela presença de The last vocês. words. Alguém quer falar alguma coisa para encerrar? Só agradecer Desirê, Cecília, todo mundo que possibilitou. E principalmente aos estudantes. Principalmente aos estudantes. Mesma coisa, muito obrigada, Desirê. Eu tinha uma pergunta para você, Desirê, que você vai pensar depois. Não, estou brincando. Qual foi sua reação quando você leu nossos textos? Esse é para você pensar. Mas muito obrigada, Vincent, os estudantes, as perguntas, muito obrigada para todo mundo. E para as tradutoras aqui também, que eu sei que é um trabalho árduo também da tradução. Sim. Muito obrigada. Sorry, Vincent, you are interrupt? No? Okay. Muito obrigada, Meg, foi um prazer. A Meg teve um trabalho voluntário de nos traduzir, isso é de grande valia. Eu agradeço também às intérpretes de Libras. Eu espero que tenha acontecido tudo certo. É tão difícil, né, a gente não ter as pessoas para saber se está tudo bem. Vou ficar com essa provocação que a Cecília me fez e para uma reticência de um outro diálogo, em breve, com certeza. Espero que presencialmente, seria maravilhoso isso. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Todo mundo. I will try to, but I have a lot of cables. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye.